noite. Tudo bem? Tudo. Sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Essa é uma daquelas passagens do Evangelho que faz com que nós pensemos assim: como é que nós seremos perfeitos como Deus? Felizmente, o próprio Kardec já explica logo a seguir que, na verdade, não é bem assim. Existe um longo caminho a ser trilhado até que cheguemos à condição próxima a Deus. Mas para refletir sobre esse tema, importantíssimo para nós, afinal é o nosso objetivo, né, atingir a perfeição, eu vou deixar 2 questionamentos para nós pensarmos sobre eles. O primeiro deles: afinal, o que é que significa perfeição? E o segundo: quais são os caminhos, quais são as formas que nós podemos utilizar para atingir essa perfeição? Muito bem. O próprio Evangelho e o Livro dos Espíritos, tem uma questão no Livro dos Espíritos que já faz a seguinte provocação: os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram? Vou deixar a resposta como base para o nosso raciocínio de toda a palestra. São os próprios espíritos que se melhoram. E melhorando-se, passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. É o suficiente para nós refletirmos. Então, somos nós mesmos que provocamos o nosso melhoramento, a nossa evolução. Somos nós que temos que trilhar o nosso caminho para a perfeição. Até aí, tudo bem? Então, alguém pode fazer isso por nós? Não. Podemos ter uma contribuição, mas o alcance da perfeição é algo íntimo e de conquista particular, de conquista pessoal. Ninguém pode te transformar em um espírito elevado da noite para o dia. E aí, que se nós começarmos a pensar o que é que significa chegar a esse ponto de perfeição, nós podemos imaginar que existem 2 formas de se fazer as coisas bem feitas, ou de se tornar um espírito um pouco mais evoluído. A primeira delas, que é bem semelhante à nossa forma de se trabalhar, é por meio de metas. Se atingir objetivos. Quando a gente fala em atingir objetivos, nós não temos aí como objetivo atingir o reino dos céus, fora ou dentro de nós. Não existem muitos argumentos que são colocados como metas. Então, eu tenho como meta, um dia, ser um espírito superior, um espírito de luz, um espírito evoluído, um espírito avançado. Não é isso que nós queremos? Então, uma das formas de se entender a perfeição é por meio de metas. Só que quando você propõe uma meta, você precisa estabelecer prioridades, não é isso? Porque senão, se você tiver muitas metas a serem atingidas todas de uma vez, termina que você não atinge nenhuma. Então, às vezes, você quer atingir uma meta no seu ambiente de trabalho, ou uma meta em relação à sua família, ou em relação à vida financeira. E aí você diz assim: em tantos anos eu quero atingir essa meta. Para atingir essa meta, você precisa estabelecer objetivos. E para estabelecer objetivos, você precisa agir. E para agir, você precisa ter sabedoria. Opa, guarda aí. Então, tá bom. Se nós atingirmos a perfeição por meio do estabelecimento de metas, muito bem, é uma forma, é um caminho a se percorrer. Mas o que a gente precisa ter cuidado é que, como eu disse, para você ter uma meta e atingir essa meta, você precisa estabelecer prioridades. Então, vamos supor que nós tenhamos como prioridade, por exemplo, lá na adolescência, ter uma definição profissional, passar no vestibular. Ou então,
casar e ter filhos. Acontece que quando você estabelece essas metas, se você não tiver em mente, então existem muitas metas, né? Ter um carro novo, uma casa maior, moro em uma de 3 quartos, aí gostaria de ter uma de 4, viajar para o exterior, existem inúmeras metas. Criar filiais na empresa, aí cada um tem a sua lista aí de metas. Falar 3 idiomas, passar num bom concurso e por aí vai. Tem gente que tem metas assim, ver os filhos bem casados, ou então viver o suficiente para acompanhar os netos, ou alcançar uma cura. Existem inúmeras metas que a gente pensa assim, se eu atingir essa meta, para mim o mundo estará perfeito. Só falta isso. Só me falta isso. Parabéns. Acontece que existe um probleminha aí nessa forma de se atingir a perfeição por meio de metas. É que a gente transfere a felicidade para o momento em que a meta for atingida. E o que é que você faz enquanto a meta ainda não foi atingida? Sofre, fica de cabeça baixa, fica triste, irrita todo mundo, perturba, cuida da vida do outro, erra, coloca as imperfeições para fora, persegue, age com desonestidade. Porque você está com aquela meta em mente. Então, vamos entender uma coisa. Se nós queremos atingir a perfeição por meio do estabelecimento de uma meta, nós não podemos nos esquecer que, no decorrer do alcance da meta, enquanto você estiver caminhando para atingir aquela meta por meio daqueles objetivos, você precisa valorizar o caminho que você está percorrendo. Então, vamos lá. Diante desse raciocínio, então, é melhor atingir a perfeição por meio da definição de uma meta ou considerar a perfeição como um processo, um caminhar? Enquanto eu caminho, em vez de olhar para cima, para aquela meta e pisar nos outros, eu posso fazer amigos enquanto isso. Eu posso tratar as pessoas bem enquanto eu tenho essa meta. Eu não posso pensar na realização daquele sonho, daquele objetivo, às custas do sacrifício do outro. Quando a gente entende, então, que atingir a perfeição é um processo, mesmo que lentamente, nós conseguimos chegar à perfeição de maneira, talvez não tão rápida, mas de maneira eficaz. De forma que nós não tenhamos que retornar e retornar e retornar várias vezes, porque enquanto nós estávamos sonhando com o impossível, sonhando com o paraíso, sonhando com a realização daquele sonho, nós prejudicamos pessoas. Então, a partir do momento que nós temos a consciência de que, para atingir a perfeição, para ser perfeito, nós temos que entender que cada passo é importante para a nossa construção, aí nós passamos a entender com mais profundidade o que é que Jesus disse. Ele nos pediu para ser perfeito, sede perfeitos. Só no verbo to be que ser e estar significa a mesma coisa. Porque você pode estar a caminho da perfeição, mas ainda não é perfeito. Dessa forma, quando nós entendemos que o caminho da perfeição é um processo, nós não estressamos tanto, porque sabemos que cada falha será trabalhada lentamente, e entendemos que atingir a perfeição é um trabalho lento, contínuo, de saturação. Se os irmãos perceberem bem, vão identificar que nós passamos, às vezes, pelos mesmos erros, várias vezes, sem que tenhamos noção disso. Então, às vezes, aquela mentirinha que nós contamos aos 8 anos de idade, nós contamos uma semelhante aos 14, depois contamos de novo aos 25, depois aos 38, depois aos 47, aos 56, aos 80, de novo. Então, o que a gente precisa fazer? Já que é um processo, a caminho da perfeição,
nós temos que identificar em nós onde é que está a falha. E é aí que no livro dos Espíritos diz assim, ó. Kardec, era moda na época de Kardec, né, século XIX, classificar as espécies, né, como Darwin havia feito. Então as espécies eram classificadas, né, por reino, classe, ordem, família, gênero e espécie. E mesmo dentro das ordens, das famílias, dos gêneros, das espécies, elas tinham subclassificações. Então Kardec entendeu que ficaria mais fácil para a gente entender se ele classificasse também os espíritos, a ordem dos espíritos. Mas é claro que essa classificação não é estanque, né? Não existe uma passagem da noite para o dia de um nível para o outro. Aí ele diz assim, ó, são iguais os espíritos ou há entre eles qualquer hierarquia? Nós não somos criados iguais perante Deus, mas a gente já sabe que somos criados ignorantes. Os espíritos respondem assim, são de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que tenham alcançado. Conforme o grau de perfeição que tenham alcançado. E agora? Quantos são dessa escala espírita? Se a gente começar a estudar, a gente vai perceber que Kardec classificou em 10 níveis. Dentro desses 10 níveis, ele colocou exatamente 3 características que diferenciam um do outro. A evolução, ou a perfeição, em termos de inteligência ou sabedoria, em termos morais e em termos de comportamento ligado ao outro. Opa, ótimo. Deu a receita então. Então significa que eu posso galgar esses três pilares simultaneamente. E aí eu atinjo a perfeição e eu pulo do 10º para o 9º, do 9º para o 8º, até chegar no primeiro, que é dos espíritos puros. Espíritos puros são aqueles que gozam da felicidade eterna, não é isso? Não sofrem influência da matéria. Então, se a gente entender direitinho, nós vamos perceber que eu não posso transferir a minha felicidade ou o meu atingir a perfeição para o futuro. Se eu fizer isso, os irmãos já ouviram falar do estruturalismo de Max Weber? Um pensador. Ele diz assim, que se eu adiar a minha felicidade individual em detrimento da felicidade do coletivo, eu posso ter um pouco mais de calma para sobreviver na sociedade. Bom, então, o que as pessoas fazem às vezes? Começam a segunda sonhando com a sexta. Vivem a segunda, a terça e a quarta, quando é quinta, amanhã já é sexta. E aí passam a segunda, a terça e a quarta, e a quinta de cara fechada. Chega no trabalho na segunda-feira de cara amarrada. Oh, segunda-feira. A única alegria da segunda-feira é que está longe da outra segunda. Porque ele está adiando a felicidade. Na verdade, ele não está adiando, ele só está transferindo. E por que ele não pode ser feliz na segunda-feira? Quando ele transfere isso, vamos supor um exemplo bem prático para um carro. Usa um carro no modelo 2000, mas ele tem, daqui a 3 anos ele vai comprar um 0, porque ele vai terminar de pagar umas outras coisas e ele vai comprar aquele 0. Aí o que ele faz? Ele não troca o óleo daquele modelo antigo, ele não conserta, arranhou, ele não pinta. Ele vai deixando, vai largando. E aí está sempre infeliz, porque está sempre andando com um carro velho. Ele não cuida. Em casa, às vezes, não, eu vou comprar esse móvel aqui, por enquanto, rapidinho, que é de material ruim, é mais baratinho, só para ir usando.
mas no futuro eu vou comprar um bom mesmo, durável, de madeira. E aí não limpa, não cuida direito, arrasta, molha. Ou seja, ele está trazendo para ele mesmo a infelicidade nos dias em que ele está vivendo. Ah, vai ficando desse jeito mesmo. Se alimenta de forma inadequada, não, pode ter certeza que daqui a 15 dias eu vou começar uma dieta, não tem problema não. E aí? Então, quando você considera que você é capaz de transferir a sua felicidade, o seu momento perfeito para o depois, você deixa de viver plenamente cada momento. E aí está infeliz e não sabe por quê. Então, se a gente entender isso, a gente percebe que dentro da nossa estrutura, nós precisamos saber que o momento exato e importante da nossa vida é esse aqui, é esse momento. E se a gente não viver o 100%, a gente fica assim, em casa, gostaria de estar viajando. Está viajando, e eu deveria estar no trabalho. Não, acho que ninguém pensa assim, né? Está viajando lá na praia e pensa que deveria estar no trabalho. Mas, meu Deus, daqui a 15 dias acabam as férias, eu tenho que voltar. Nem. Aí fica, amanhã, 14 dias. Nem, 13 dias. Meu Deus. Não que a gente queira dizer, viva o hoje, pois o ontem já foi, talvez amanhã não virá. Não é nenhuma imprevidência. Muita calma. Mesmo porque para os vestibulandos aí a gente fala, calma, meu filho, você vai estudar, vai se esforçar, vai abrir mão de alguns passeios, mas depois a recompensa será grande. Mas também não precisa ter ódio da escola por isso. Não precisa tratar ninguém mal. A gente pode viver cada momento como sendo a construção de pilares. Então nós já entendemos duas coisas. Primeiro, você pode até trabalhar a caminho da perfeição por meio de metas, desde que você, enquanto caminha para a meta, não se torne cada dia mais imperfeito, certo? Então tá bom. Então, dentro desse mesmo raciocínio, eu me lembro de uma passagem que Jesus diz assim: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Poxa, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas, isso significa que além do nosso desenvolvimento intelectual que nós temos que construir diariamente, nós também temos que desenvolver uma evolução junto com o outro. Lembra da classificação dos espíritos? Não tem a ver com o desenvolvimento da sabedoria, da inteligência? Não são os 3 fatores? Você tem que se desenvolver em sabedoria, em moral e em bondade. A partir do momento que você entende que ser bondoso é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas, quando nós falamos em indulgência para com as imperfeições alheias, não significa dizer que nós fecharemos os olhos para os erros. Porque não se esqueça que nós também estamos desenvolvendo a sabedoria. Então vamos lá, primeiro passo. Sabedoria. O que a gente faz para desenvolver a sabedoria? Nós queremos pular da 10ª escala para a 9ª até chegar à 1ª na escala da evolução espiritual, não é isso? Quanto nós dedicamos por dia para o desenvolvimento da nossa sabedoria? Da nossa inteligência? Estou falando mesmo de inteligência, de raciocínio, racional. Vamos fazer um teste. Não, mas espera aí, a gente frequentou escola, 15, 20 anos numa sala de aula, a gente já desenvolveu bastante a inteligência. Muito pouco. Nada mais é do que acúmulo de cultura. Se esse acúmulo de cultura que nós recebemos na vida escolar não serviu para o nosso aprimoramento e não nos transformou em pessoas melhores, de nada adiantou. É só uma ferramenta que pode ser usada para o bem ou para o mal. É ou não é? Não tem gente com curso superior que faz coisa errada? Tem. E tem gente que nem estuda e que é justo? Sim, tem. Então,
Quando nós adquirimos conhecimento, entre aspas, o conhecimento do mundo, nós adquirimos experiências por meio da experiência do outro e deixamos de cometer alguns erros. Olha só, vamos supor então que nós completemos o nosso conhecimento a respeito de conhecimentos do Evangelho. Existem passagens, sim, no Evangelho e na Bíblia, que nos ensinam a sermos pessoas otimistas. Querem ver? Isso é conhecimento. Vamos lá. Vocês se lembram daquela passagem de Davi e Golias? Estavam lá os soldados do rei Saul, e eles estavam em batalha, eram os israelitas em batalha com os filisteus, não era assim? Aí eles ficaram lá 40 dias. Cada vez que iam se atracarem, aparecia o gigante, 2,80 metros, quase 3 metros. Aparecia o gigante e dizia assim, o gigante Golias: tem algum homem aí para lutar comigo? O exército se afastava. No dia seguinte, de novo: tem algum homem aí que possa lutar comigo? Não, o exército afastava. Aí surgiu um filho caçula, baixinho, franzino, magrinho, que não estava sabendo da história a metade, e viu o gigante falando isso, e falou assim: não, eu vou lá enfrentar. Não vá não, menino, você está doido, não faça isso não. Não, eu vou. Enquanto os soldados olhavam para o tamanho do gigante e ficavam com medo dele, sabe o que Davi pensou? Deve ter pensado: isso aqui é uma testa, impossível errar com o meu estilingue. Enquanto as pessoas viam o tamanho do gigante e ficavam com medo dele, ele viu que a testa era grande, que ele não erraria aquele alvo de jeito nenhum. A gente pode tirar um aprendizado disso. Enquanto as pessoas olham o tamanho do problema e a dificuldade que é para resolver esse problema, o indivíduo com sabedoria, ou com inspiração, com intuição, ele olha e fala assim: ah, tá desse tamanho. Mas eu posso dividi-lo em partes e posso resolver de uma outra forma. Ah, ele é grande. Que bom que ele é grande, porque eu estou enxergando. Porque se ele fosse pequeno e oculto, eu não enxergaria. Isso é sabedoria também. Mas às vezes nós não nos dedicamos a refletir sobre aquilo que nós aprendemos. É o que eu chamo de conhecimento transversal. Você aprende na vertical e na horizontal. Mas se você não associa um conhecimento com o outro, eles não têm utilidade nenhuma. Então, o nosso período, o nosso tempo diário, que nós vivemos para trabalhar e fazer as nossas atividades, ele é precioso. Então, nós precisamos aproveitar os mínimos momentos para que a gente possa aprender alguma coisa nova, ter prazer em aprender. Talvez a gente não tenha tempo para ler muito, para estudar. Se bem que o espírita está de parabéns, que está sempre lendo um romance espírita, lendo um livro da codificação. Isso já foi provado estatisticamente, que o espírita lê bastante. Mas a gente precisa também aproveitar os momentos, mesmo no lazer, no trabalho, em casa, para aprender algo novo. A sensação é ótima, porque sabedoria é um elemento importante para nós subirmos na escala evolutiva e atingirmos a perfeição. Esse é um. Faltam 2. Segundo ponto: equilíbrio emocional. O equilíbrio emocional é tão importante que ele pode atrapalhar o desenvolvimento da sabedoria. Porque se você estiver desequilibrado emocionalmente, você consegue ler? Consegue resolver os problemas? Não consegue. Você só fica pensando naquele abalo emocional que você está passando no momento e não consegue. Você lê, quando chega na segunda página, você já não lembra de mais nada, porque você está abalado emocionalmente. Meus queridos, muitas pessoas, e a gente já sabe disso, muitas pessoas cometem crimes por um simples sequestro emocional, e a gente sabe disso. Pelo desequilíbrio emocional. Uma pessoa pode sim se transformar em um monstro em função de um desequilíbrio emocional. E vou dizer uma coisa:
Muitas vezes esse desequilíbrio emocional vem da falta de sono. Quem é que consegue manter um bom raciocínio depois de ter ido dormir 4 horas da manhã e acordado 6? A maioria dos acidentes que acontecem, muitos estão relacionados à bebida alcoólica, sim. Mas muitos também depois de uma noite mal dormida. Então não tem organismo que suporte manter um equilíbrio emocional de ter aquelas 3 virtudes. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas, com o organismo desestabilizado, porque não dormiu bem à noite. Ou porque se alimentou de um alimento muito pesado, e aí o coitado do organismo passou a noite toda fazendo digestão, porque participou do rodízio de pizza, porque comeu uma janta deliciosa na casa da mãe ou da sogra, não dorme bem. Chega na segunda, não raciocina direito. E aí não evolui por quê? Indisciplina. A indisciplina entra naquele item que os espíritos dizem assim, que a classificação é feita a partir do grau de evolução, né, o grau de amadurecimento, e também das imperfeições que ainda traz, que o espírito ainda traz. Então, indisciplina é sim uma imperfeição que nos atrapalha. A indisciplina nos leva ao adultério, nos leva à gula, nos leva ao aborrecimento, porque a gente acaba ofendendo o outro e depois dá um trabalho danado para desfazer aquele aborrecimento e fazer o inimigo virar amigo, e aí tem que perdoar o inimigo. Então, a indisciplina do sono, a indisciplina da alimentação, a indisciplina do trabalho, é um problema que nós precisamos parar para resolver. E se resolve, sim, com sabedoria. Então, vamos lá. Para galgar esse nível mais alto e atingir a perfeição, nós precisamos, sim, de sabedoria. Ler muito? Ok. Mas, principalmente, raciocinar sobre o que lê. Entender o que lê. Compartilhar o que lê, raciocinar a partir daquilo que entendeu, mesmo que seja uma frase só para pensar durante a semana. Outro, ter equilíbrio emocional, porque se você não tiver equilíbrio emocional, você não tem desenvolvimento moral. O desenvolvimento moral se revela na convivência com o outro. Quem é o outro? O outro é o meu próximo. Quem é o próximo? É aquele que está comigo no caminho. Então, quais são as oportunidades que eu tenho para ser um bom samaritano? Nas oportunidades que eu tive para ser um bom samaritano, eu fui? Ou fiz como sacerdote que passei direto? Nas oportunidades que eu tive para ajudar, para curar, para minimizar a dor, para retirar a cegueira do outro, porque existe a cegueira física e a cegueira espiritual. Eu fui lá e coloquei o barro, eu pus a mão, eu diminuí a temperatura daquela discussão. Então, quais são as chances que eu tenho no decorrer da minha vida para agir como Jesus agiu? Então, esse é o meu próximo. Ele está na minha casa, ele está no trânsito, no meu ambiente de trabalho, de estudo. Ele está aí, ó, do seu ladinho. Aquelas palavrinhas mágicas, obrigado, por favor, com licença, me desculpe. Tudo isso é treinamento. E todas aquelas pessoas difíceis de conviver, que estão no nosso caminho, são pessoas que foram surradas pela vida, são transeuntes que foram pegos de açoite por ladrões e foram deixadas no caminho, com as chagas. Então, aproveite a chance para ser esse bom samaritano. Bom samaritano do corpo, bom samaritano do espírito. Aí nós atingimos o segundo ponto, que é a moral. A moral e a bondade, elas andam muito juntas. Só que, às vezes,
quando nós desenvolvemos a inteligência e nós não somos bons, fica difícil, porque pode ser que você encontre uma pessoa inteligente que não seja bondosa. Mas é muito difícil encontrar uma bondosa que não seja inteligente, não é? Porque o próprio ato de ser bondoso, ser generoso, praticar a caridade de todas as formas, já não é um sinal de inteligência? A gente pensa às vezes que ser inteligente é ter doutorado, ter títulos. Tudo bem, tem um acúmulo de cultura. Mas também, se nós não levarmos em consideração que essa nossa evolução individual que eu falei, que é uma conquista sua, pessoal, que ninguém pode tirar de dentro de você e fazer isso por você, nós também temos que entender que a evolução também é coletiva. Vamos juntos. Existem inúmeros exemplos no Evangelho que nos ajudam a entender isso. A parábola do bom semeador, a parábola dos servos que chegaram depois, a parábola dos talentos, todos os ensinamentos de Jesus, das virgens, todos os ensinamentos de Jesus levam em consideração a convivência coletiva, a convivência em grupos. Agora, desenvolver em sabedoria é até mais fácil, porque você pode se isolar, estudar e ler, mas na hora de colocar em prática, é que você prova que você sabe ou não. Por isso nós estamos aqui, né, nesse planeta, de provas e de expiações. Então, meus queridos, quando a gente fala em ser 100%, aproveitar o máximo possível a trajetória, aproveitar o máximo possível o caminho, para fazer o que nós temos que fazer, a gente percebe também que a evolução às vezes é doída, é dolorida, é uma via dolorosa. E se no decorrer desse caminho nós tivermos que carregar uma cruz e no final dela, depois de fazer tudo de bom, ainda recebermos uma ingratidão e uma crucificação, ótimo. E nós nem somos tão evoluídos quanto Jesus. Se ele que foi ele, elevadíssimo, nosso modelo de perfeição, passou por tudo isso, no final ainda foi cuspido, chicoteado, colocaram uma cruz de espinhos, sangrou, teve que carregar a própria cruz, ainda depois foi crucificado. Imagine nós. Que privilégio para nós seria se nós fizéssemos tudo corretamente, tudo bem feito, procurando servir, procurando amar, procurando fazer o bem, e no final alguém ainda apontasse o dedo e falasse assim, vai ser crucificado entre os ladrões. Ainda assim, nós ainda teríamos motivo para comemorar. Se depois de todo esse esforço, alguém ainda apontasse o dedo para nós e falasse assim, errou, pecou, fez tudo errado, deu as costas para o mundo, né? Ainda assim. Então, parece que a evolução exige de nós um amadurecimento, mas não é um amadurecimento da noite para o dia, é um amadurecimento lento. Então, meus irmãos, não vamos adiar os bons momentos. Não vamos deixar a louça para a visita do domingo, a melhor louça. Tem uma tia que faz isso, ela guarda a louça bonita que ela tem para usar quando visita está em casa. Não, usa aquela louça todo dia, sua família merece. Os melhores lençóis para quando a visita vier. Não, use todos os dias com a sua família. Ah, não, só uma vez por semana que eu falo para o meu marido que eu gosto muito dele, que ele é o amor da minha vida. Não, fale todos os dias, deixa um recadinho lá no banheiro, na agenda. Ah, eu não vou ficar elogiando meu filho todo dia, não, porque ele, senão vai ficar mal acostumado. Não, elogie, porque o dia que ele for mal, você também vai poder falar, errou, presta atenção, não é assim, está errado, porque você tem crédito de elogios. Então, meus queridos, não vamos adiar aquele elogio para o colega, para o funcionário, né, para o seu superior. Trate todas as pessoas iguais. Aí, quem sabe, a gente possa escalar esses degraus e chegar a essa perfeição que Jesus nos sugeriu. Que Jesus nos abençoe e nos ajude a atingir a perfeição. Muita paz.